Recebendo, pois, Ezequias carta das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo seus deuses, porque deuses não eram, senão obra das mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, o profeta, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Por meio de teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e cortarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei, bebi as águas, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso, diz o Senhor, e já desde os dias antigos eu tinha pensado? Agora, porém, se cumpre. E eu quis que tu fosses, que destruísses as cidades fortes e as reduzisses a montões assolados. Por isso, os seus moradores, com as mãos caídas, andaram aterrorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, e a erva verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes da seara. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa da tua raiva contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos. Eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Aleluia. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor, não é, dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Serezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Arará.
E Esar-Adão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Podem se sentar. Nós vimos um episódio na história do povo de Israel, quando um rei era temente a Deus. O rei Ezequias era um homem que serviu ao Senhor. Sendo rei, vendo as ameaças do inimigo, pois o rei da Síria, ele ameaçou em destruir Israel como as outras nações. Mas o rei da Síria não sabia que era Deus que tinha levantado ele para assolar aquelas nações, cujos deuses feitos de pedra, madeira, foram destruídos pelas mãos do rei da Síria. Então ele se engrandeceu, achando que, bom, se aqueles deuses não puderam contra mim, quem é o Deus de Israel? Mas o Deus de Israel não era representado por uma imagem, como nós temos em São Jorge, Santo Antônio, não é? Cada país tem o seu Deus padroeiro, o que é antibíblico, né? Jesus, os discípulos ensinaram isso. Aquelas nações tinham seus deuses. O rei da Síria, em Nínive, tinha o seu Deus chamado, Adrameleque, era o nome do Deus do rei da Síria. E ele, vendo a desgraça que acontecera, pois Deus mandou um anjo e matou 185.000, ele voltou envergonhado para o seu reino e se colocou dentro da casa do seu Deus. Nem o seu Deus o pôde livrar, pois um dos seus filhos matou a espada e fugiu, porque estava determinado pelo Senhor. Porque, irmãos, quem põe sentimentos e tira sentimento para propósito que o homem não compreende no coração do ser humano é Deus. Se Deus quiser, Ele muda o intento das nações, pois está escrito no livro dos Salmos que Ele muda o conselho dos povos, Ele transtorna o intento das nações. Sabemos disso pelas Escrituras, que os governos só existem, os homens poderosos dominam porque Deus assim está concedendo. A igreja que ficar na grande tribulação vai parar na mão dos ímpios e na mão do anticristo, porque Deus é que vai entregar. Não é porque Satanás e os satanistas, Illuminatis, seja quem for desse mundo, tem o poder em suas mãos, ou os homens mais ricos da família dos Rockefeller, como quem pesquisa sabe. Não é porque eles são ricos e poderosos, é porque o Altíssimo colocou em suas mãos a desgraça que vai haver no mundo. Neste princípio de 2, já estamos vendo isso acontecer, a manipulação global para um fim de uma nova era, pois é o desejo dos grandes chefes de nações, não é? Governar o mundo. Na verdade, sempre os reis dominantes do passado tiveram esse desejo de dominar, conquistar os povos e colocá-los debaixo do seu jugo, como fez Nabucodonosor, depois os medos e os persas, depois a Grécia, depois Roma, e nós vemos o que deu isso tudo aí, o que está aí, esse reino dividido aí. Porém, vão se unir novamente, não é? Porque eles são o oitavo também, diz a Escritura no livro do Apocalipse, não é? Que a besta que foi já não é, ela é dos 7 e é o oitavo também. Então vai vir um oitavo reino aí. Irmãos, nós sabemos pelas Escrituras que os reinos que existiram na época, no passado, só existiram porque foi determinado pelo Altíssimo. Tudo estava no controle, tudo está no controle de Deus. Até mesmo as provações que passamos estão na determinação de Deus, no controle do Senhor. Às vezes nós não entendemos porque nossos caminhos às vezes são variáveis. Como disse Davi, quem entenderá os próprios erros? Eclesiastes diz que seu é o que erra e de Deus também é o que faz errar. Tanto os demônios que atentam pertencem a Deus. Claro, está no poder dele. O inferno está no poder de Deus. Todos os feiticeiros, todos os evangélicos, todas as pessoas comuns estão tudo nas mãos de Deus. Deus faz o que Ele quer. Porém, Ele só vai salvar aqueles que antes da fundação do mundo tiveram os seus nomes escritos no livro da vida. Pois em Apocalipse 17 diz lá: aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, essas pessoas
por um motivo foram desqualificadas, porque elas rejeitaram certamente o conselho de Deus antes da fundação do mundo, sendo que ninguém lembra disso, e não dá para fugir disso, a Escritura fala sobre isso. Essas pessoas vão adorar a besta, só essas pessoas vão adorar a besta. Os crentes que ficarem na grande tribulação não vão adorar a besta, porque são remidos do Senhor, porém vão pagar um preço terrível com a morte. Os judeus e os crentes que ficarem aqui só vão conseguir ser salvos rejeitando a marca da besta, né? E aceitando o sofrimento, porque não tem para onde escapar. Muitos reis das épocas do passado tiveram esse desejo de domínio. E esse rei da Síria, ele estava avançando, dominando. Ele já tinha destroçado muitas nações, tinha matado muita gente, tinha fendido muitas mulheres, tinha feito uma desgraça enorme no meio dos povos, arrasado com seus deuses, suas imagens de fundição, de madeira. Ele queimou cidades, ele aprisionou, escravizou muita gente. Ele estava rico, ele tomava os despojos, as riquezas das nações, então ele estava soberbo. Mas na verdade era Deus que estava com as mãos sobre ele. Depois eu vou mostrar para vocês, em Isaías capítulo 10, o que Deus pronunciou a respeito desse acontecimento aqui, da morte dele, desse episódio, da morte do rei da Síria. Porém o rei da Síria começou a esnobar, dizendo: eu sujei as águas com meus pés, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele falou muitas coisas arrogantes, tanto aqui como está lá também no livro dos reis. Agora preste atenção, nesse versículo em particular, que é o versículo 26 e o versículo 27, a declaração de Deus a respeito dele. Por um acaso, falando para o rei da Síria, por um acaso, porventura, não ouviste, ó rei da Síria? Como se Deus estivesse falando: vem cá, ó rei da Síria, por acaso você não viu que já muito antes eu fiz isso? O que Deus está falando? Que todas as coisas que ele executou, que o rei da Síria executou, Deus tinha programado, estava predestinado, estava nos planos de Deus, porque aquelas outras nações estavam cheias de pecado, e Deus levantou o rei da Síria para assolar aquelas nações, como também assolou Israel em algum tempo. Mas tudo tem um limite, e tudo tem o controle de Deus. As ações vão dominar sim na grande tribulação, mas até um período determinado pelo Altíssimo. Deus permite pessoas pecarem até um limite. Quando termina aquele limite ali do pecado, da vida da pessoa, ou Deus vai salvá-la por um ato poderoso, ou sua vida chega ao fim, o livro da sua vida chega ao fim. Então o Senhor fez uma declaração através do profeta, que já muito antes eu fiz isso, e já desde os dias antigos eu tinha pensado, estava nos meus planos. Esses dias antigos aqui não se pode calcular. Para mim já estava escrito antes da fundação do mundo. Para mim o mundo é uma história escrita. Para mim, não quero incutir isso na cabeça de vocês e de ninguém. Para mim o mundo é uma história escrita. É um acontecimento do que aconteceu com todos nós antes da fundação do mundo, na época em que o homem era imaterial. Agora, porém, se cumpre, porém se cumpre. E eu quis que tu, ó rei da Síria, fosses que destruísse as cidades fortes e as reduzisse a montões assolados. Que declaração! Fui eu que levantei você, ó rei da Síria. Você está se soberbecendo por quê? Ó rei, você que está me ouvindo, está se soberbecendo por quê? Fui eu que levantei. A Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus, está escrito no livro de Daniel, está escrito no livro de Romano. Quando uma autoridade começa a se engrandecer, começa a se ensoberbecer, Deus prepara o seu fim. Porque é o Altíssimo que levanta as autoridades, ou para assolar, ou para castigar, ou para abençoar, ou para ajudar. Aleluia! As autoridades são constituídas por Deus, e nós, os crentes, não podemos ficar atacando autoridade nenhuma, mesmo que ela seja ruim, péssima, porque elas são constituídas pelo Altíssimo. Porque as autoridades constituídas por Deus, que não exercerem os seus juízos a favor dos justos e pecarem contra o Senhor, Deus vai acertar conta com elas. Nós não temos que acertar conta com autoridade nenhuma.
Eles podem criar lei a favor, por exemplo, desses homossexuais para nos afligir, mas nós não. Nós não temos que criar lei para atacar ninguém, só pregar a palavra e ensinar e procurar ajudar as pessoas a entender, se elas quiserem. Mas as autoridades, elas foram construídas para isso, para criar as leis, para executar os juízos de Deus. Está escrito bem assim, diz assim, Romanos 13, 1 em diante: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, ou autoridade, ou poderes, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que existem, que há, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste a potestades, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más obras. Queres tu, pois, não ter medo das potestades? Faz o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, então tenha medo, pois não traz à toa a espada, porque é ministro de Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; e a quem temor, temor; a quem honra, honra. Bom, esse texto de Romano, Paulo está falando dentro da lei normal, em relação a não se levantar contra as autoridades, a não roubar, a não furtar. Agora, as autoridades que são constituídas por Deus, criarem leis para prejudicar os pobres, no juízo, elas serão executadas pelo Senhor. Está escrito isso em Ezequiel 10, ou Isaías 10, acho que é Isaías 10. Isaías 10. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicar os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas, e para roubarem os órfãos. Mas que fareis vós ou outros no dia da visitação, e da assolação que há de ver de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Então Deus aqui alerta a todas as autoridades e legisladores que criarem qualquer lei que for contra a vontade de Deus e prejudicar os pobres em juízo, e as viúvas e as pessoas inocentes. Nós vamos pagar um preço muito caro. Isso é uma verdade que está escrito. Eu só estou transmitindo o que está escrito. Se alguém não gostar, não gosta de Deus nem da sua palavra. Mas a verdade está escrito. O rei da Síria, esse rei Senaqueribe, ele se exaltou muito por causa do poder. Às vezes algumas autoridades se sentem muito poderosas devido aos poderes que estão em suas mãos. Nabucodonosor também sentiu essa arrogância, esse sentimento que o levou a se ensoberbecer e a maltratar as pessoas. Ele chegou a um ponto de achar que podia fazer o que queria com as pessoas. Colocava na fornalha, mandava pendurar, mandava fazer qualquer coisa. E Deus assim permitia. Então ele foi prevalecendo durante um tempo, até que o Senhor Deus mostrou para ele que quem dominava era Deus, que ele só estava no domínio porque Deus tinha constituído, tinha já pensado em levantá-lo para assolar Israel naquela época por causa dos seus pecados. Nabucodonosor e o seu exército assolaram a terra de Israel. Hoje nós vemos Israel brigando, lutando, guerreando, não é? Há um certo livramento de Deus, mas não como foi no passado, de Deus terminar uma nação, matar milhares sem eles atirarem uma bombinha, porque eles estão no pecado. Não aceitaram o Messias
e estão esperando aí o seu Messias, o merecido de Deus virá também sobre Israel. E do meio deles, Deus vai salvar um remanescente, um número muito pequeno. Então, amados queridos irmãos, esse Senaqueribe aqui, ele tinha na verdade no seu coração um ídolo, ele mesmo, se achando Deus, se achando rei, se achando poderoso, e falou arrogantemente contra o servo do Senhor. Ezequias, temeroso a Deus, pegou a carta, levou na casa do Senhor, estendeu ali a carta, colocou ela aberta e começou a conversar com o seu Senhor. Vê, Senhor, ouve, Senhor, o que Senaqueribe falou, Senhor. Na verdade, ele prevaleceu a sua honestidade e quebrou seus deuses, porque eles não eram deuses, eram obra feita pela mão do homem. As pessoas às vezes não se dão conta. Aqui no livro de Isaías está escrito assim: um homem pega uma madeira, um tronco, corta um tamanho que dê para fazer o seu ídolo, o seu Deus, o seu santo, ele esculpe, como eu já esculpi em madeira, faz ali, pinta, lixa e trabalha e dá a feição de um ser com um semblante puro, e ali ele diz assim: ó Deus, me ajuda. O outro pedaço da madeira ele racha com o machado e vai cozinhar a sua comida. Ele não se dá conta que ele está se prostrando diante de um pedaço de madeira com olhos e nariz que não tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem olhos, não vê, tem ouvido, não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Mas pessoas dizem que já receberam muitas bênçãos através dessas imagens. E todas as bênçãos, seja ela as maiores, seja até de cura, só tem um indivíduo que dá através dessas imagens para enganar as pessoas. O nome dele chama-se Satanás, o diabo. Deus não tem esse compromisso. Mas Senaqueribe pensava que o seu Deus estava ali favorecendo, e Deus então se tirou com ele. Eu vou lhe mostrar que não é o seu Deus, né? Em outras palavras, que não é o teu Deus, não é a tua arrogância, sou eu já tinha pensado, fui eu que levantei você, eu escrevi tua vida estava escrita diante de mim, e assim a vida de vocês está escrita. Por que lá em Eclesiastes capítulo 3 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer? Por que está escrito? E para todo esse tempo há um propósito. Seja assim: existe um tempo de nascer e existe um tempo de viver. Deus não está falando do tempo dos 9 meses, não. Deus está falando do tempo, do ano, do dia, do mês em que a pessoa vai nascer e vai vir para a terra. E está falando do dia que ela vai deixar de viver, vai fazer sua passagem. No livro também de Jó diz que Deus pôs limite em nossa vida, nós não vamos passar do limite. Ele pôs limite. Então Deus conhece o dia da tua partida e da minha. E o dia da partida de Senaqueribe estava às portas. Ele se soberbeceu justamente perto da hora de morrer, ao invés de se humilhar. Agora novamente Isaías 10, vamos ver a arrogância dele e vamos ver mais uma vez a profecia a respeito da sua morte. Isaías capítulo 10, versículo 5. Ai da Assíria, presta bem atenção, a vara da minha ira. A Síria era uma vara nas mãos do Senhor. Quando ele se irava com algumas nações, ele usava essa vara, ele usava o rei da Síria para assolar. Entenderam, irmãos? Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Deus, quando se indignava com alguém, com alguma nação, usava o rei da Síria e o seu exército para assolar. É o que Deus vai fazer nesses últimos dias, na grande tribulação. O anticristo, irmão, não é somente um opositor de Deus, não. Ele é uma vara nas mãos de Deus.